É Deus te limpando. E quem pode separar desse amor? E quem pode? Quem pode separar desse amor? Ninguém. Se você soubesse o quanto Deus te ama, se você entendesse quanto Deus te ama, quanto Ele quer se relacionar com você, o quanto Ele quer falar com você, você não saberia. A Bíblia vai dizer que Jesus vai contar uma parábola. Ele vai, o reino de Deus é como uma terra em que o homem vende tudo que tem para adquirir. O homem de Deus é como um tesouro escondido no campo. Esse homem pegou tudo que tinha, vendeu, comprou aquele campo e começou a cavar. Deus tem muita coisa para dar para mim e para você. 2025 eu creio que este lugar será um lugar de muita bênção. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que, porque Ele nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nada, nada. Coloca a sua Bíblia lá. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A primeira coisa que quando eu vou orar ao meu Pai, a primeira coisa quando eu fecho meus olhos, e eu aproveitei essas semanas para orar, eu orava de manhã, de tarde e de noite. Foi um tempo maravilhoso. A primeira coisa que eu falava assim: meu Pai, eu sou teu, nenhuma acusação vai me tirar do que o Senhor já me deu. Eu sou filho. Eu falava assim: eu como filho agora, eu entro na tua presença. Se você soubesse a identidade que você tem como filho, todo dia você iria declarar isso. Todo dia. Todo dia você ia dizer: Pai, eu entro na tua presença, eu quero me relacionar com você. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu te peço em nome de Jesus, venha com a tua presença neste lugar, Pai. Senhor, que possamos sentir a brisa suave da tua presença neste lugar. A tua presença traz paz. A tua presença traz paciência. Ela tira a agitação do nosso coração, do ano que passou e do ano que está por vir, Senhor. Nós entregamos a Ti, Pai, esse ano que está vindo. Nós entendemos, Senhor, que somos
filhos. E filhos têm herança. E filhos têm identidade. Não somos filhos bastardos. Somos filhos pelo sangue de Jesus. Ele nos deu acesso direto a Ti, Pai. Por isso, Senhor, a Tua palavra diz: nada vai nos separar do Teu amor. Nada vai nos separar do Teu glorioso amor. Por isso, Senhor, nós Te pedimos neste lugar, toca os nossos corações. Abrimos as nossas mentes, os nossos corações para Te receber, Pai. Venha ao nosso coração. Tira toda a agitação do dia, Pai. A cidade está cheia. Lá fora, Senhor, muitas festas. Mas aqui, Senhor, o nosso relacionamento com o Filho é querer estar na Tua presença. Por isso, Senhor, sem pressa, por isso, Senhor, sem agitação, desejamos entrar na Tua presença, Pai, e receber a herança de filho. Eu Te peço agora, Senhor, sopra o coração de cada um aqui neste lugar, para que possamos sair aqui cheios da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, por o ano de 2024. Foi um ano de muito trabalho, de muita luta. Mas nós cremos, Senhor, que 2025 será o ano, ó Pai, de colheita. E tudo aquilo que o Senhor já liberou para os Seus filhos nas regiões celestiais. Eu Te agradeço por tudo, Pai, que o Senhor já fez neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acende a luz, por favor. Glória a Deus. Bem, irmãos? Tem alguém com o coração agitado aí, mano? Tudo bem, mano? Está passando mal? Vamos orar. O que está acontecendo? Tudão, tudão. Vamos fazer um tudão. Vamos colocar a mão aí, Jesus vai curar tudo. Antes do pessoal chegar, eu estava contando o que aconteceu comigo hoje. Eu fui no Rio de Janeiro, eu fui ver uma casa lá. Quando eu entrei na casa, tinha uma senhora de cadeira de roda. E quando eu vi ela, eu comecei a rir. E Jesus vai por aqui. Eu perguntei: senhora, o que é isso aí? Eu operei o joelho. Aí eu comecei a conversar com ela, né? Eu falei: Jesus vai te curar. Calma aí. Aí eu subi em cima. Quando eu voltei, aí explica para mim o que aconteceu. Eu estou um ano sem andar. Eu operei o joelho. O médico falou que era o joelho. Depois ele viu que era o outro também. Então ele operou os dois joelhos. E o fisioterapeuta lá, né? Aí eu falei assim: Jesus vai te curar agora, você vai sair andando daí. Eu creio. Falei. Aí comecei a explicar para ela: Jesus ele pode fazer um milagre na hora, né? Você sair daí levantando, ou ele pode te tocar aí e você se curar amanhã quando você acordar, ou daqui a pouco quando você estiver no sofá, você sentir levantar. Mas ele sempre vai tocar. Entenda uma coisa: eu vou orar por você e ele vai te tocar. E aí eu comecei a conversar com ela, né? E aí depois eu falei assim: fecha os olhos. E aí eu comecei a orar por ela. E eu senti claramente, quando eu comecei a orar por ela, quando eu estava falando com ela, eu senti a unção de cura descendo sobre mim. É uma coisa já que eu sinto algumas vezes, né, como algo descendo na minha resposta. E quando desce a unção de cura, você é certo. Não é nem pela fé, você já sabe o que vai acontecer. Quando não desce, ainda fica em dúvida ainda. E foi tão engraçado. Então eu coloquei a mão no joelho dela e comecei a declarar. Comecei a declarar que nervo, ossos e tendões voltassem ao normal. E eu já vi curas
de pessoas que tinham pedaços de ferro no corpo e sumir. Jesus sumir com um pedaço de ferro e botar o osso normal. Eu já vi isso também. Testemunhos de pessoas que tinham pino no braço, o pino sumir e o osso voltar normal. Assim também como já vi testemunhos de pessoas que tiraram o útero por causa de uma doença e engravidaram. Alguém já viu engravidar sem útero? Não pode. Jesus já fez o útero da pessoa. E aí eu orei por ela. Aí eu perguntei a senhora, você sentiu alguma coisa? Eu senti umas coisas estranhas assim. E eu comecei a rir. Falei, como é que tá? Tá doendo? Ela, não. Falei, então vamos levantar? Aí eu falei, só se o fisioterapeuta permitir. Eu falei assim, aí não, vamos tentar. Aí a gente pegou a mão dela e eu já queria subir, sai correndo. Eu falei, calma. Aí segurando a mão dela, ela levantou e aí ela começou a andar. Eu falei, quanto tempo você não anda? Ela, 1 ano. 1 ano que ela não andava na cadeira de roda. Está sentindo dor? Ela, não estou sentindo dor. Eu estou sentindo fraqueza. Por quê? Porque 1 ano sem andar, as pernas ficam fracas. Falei, Jesus já te curou aqui e agora. A partir daqui em diante, o que você tem que fazer? Você tem que andar. Quando um atleta ele corre 1 quilômetro, eu falei assim, quando um atleta corre 1 quilômetro, ele quer correr 2, o que ele tem que fazer? Treinar. Então a partir de hoje você vai começar a caminhar, a treinar. E ela saiu de lá toda, e eu saí de lá todo alegre. Porque Jesus cura. Não foi dentro de uma igreja. Quantos milagres eu tenho visto fora da igreja? Na rua, eu já contei aqui do menino que trabalhava comigo do braço. Ele foi curado no braço, ele sentia dor. Quando ele foi assim para procurar a dor tinha desaparecido. E ele ficava, mas não está voltando, cadê a dor? Jesus cura. Jesus, Ele quer abençoar a pessoa através de você. É só você se colocar na situação para orar por alguém. Você precisa entender isso. Não importa. Você é filho. Você precisa dentro de você essa identidade. Você já recebeu Ele como seu Salvador. Todo dia você vem para a igreja, todo dia você luta contra o pecado. Mas existe uma herança. Essa herança você tem que tomar posse todo dia. Então a gente vem para a igreja, a gente recebe, fala que Deus nos ama, que a gente ama a Deus, mas a nossa identidade como filho tem que estar bem definida. A Bíblia vai dizer, João vai dizer, filhinhos, não pequeis. Mas se você errar, e você vai errar, porque você não existe santo aqui, ninguém aqui é santo, todo mundo aqui é pecador e reconheceu que é pecador, reconheceu que o caminho que estava seguindo não era o correto. Mas a Bíblia vai dizer, filhinho, não pequei, mas se pequei, tem um advogado para com o Pai, Cristo Jesus. Ele é a propiciação do nosso pecado. Você não pode viver o que a gente chama de iniquidade. O que é iniquidade? É uma sequência de pecados consciente que está errando. Mas você precisa entender, uma vez que você tem a identidade de filho, não é você que se capacita, é Ele que te capacita. É Ele que te capacita. Então, o que você precisa fazer? Você precisa chegar mais perto dele. É porque é ler na Bíblia que a sua identidade vai ser revelada. É ler na Bíblia que você vai conhecer quem Deus é.
Ah, pastor, mas eu gosto de ouvir pregação. Eu também ouço pregação. Mas pregação é passiva. Você só ouve. Quando você lê algo e você lê mentalmente ou você repete isso, você está treinando o seu espírito, aquilo que você está lendo. Então, quando eu leio o Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, o que você está dizendo? Que você habita num lugar só que Deus te protege. Quando você abre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada. O que você está dizendo? Que Deus é o Deus das suas finanças. Deus é o Deus que te dá alimento, te capacita todo dia a viver debaixo do teto. Eu adoro a pregação. Mas quando eu entendi que aquilo que eu leio mentalmente, aquilo que eu repito, isso traz dentro de mim uma identidade. Eu ouço pregação, mas muito mais eu leio a palavra do Senhor. Porque essa identidade gerada na sua vida te vai fazer dar autoridade para você fazer aquilo que Ele já te deu. Jesus fala: em meu nome expulsarão demônio, em meu nome curarão enfermos. Ide. Ele não vai falar o evangelista, o pastor, o apóstolo vai fazer. Ele fala: ide todos. Todos. Ali está oculto o verbo, o pronome, quer dizer. Então, ide, em meu nome, vocês farão isso, para que você possa fazer isso, a sua identidade está alinhada com o Pai. A Bíblia vai dizer que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. E ele vai dizer: nem a altura, nem a morte, nada. Você já é de Deus. Agora você precisa aprender a tomar posse dessa identidade. Você precisa abraçar isso todos os dias dentro de você. Por quê? Você passou a vida toda ouvindo do mundo, ouvindo dos seus líderes, pais, pessoas na rua, professores. Tudo errado. Você foi ensinado um monte de coisa do mundo, mas você não foi ensinado a se relacionar com o Pai, com Deus. E aí você vem para a igreja, passa pelo processo, aceita Jesus, vem e está aprendendo, está buscando. E o que você faz na igreja? Você precisa gerar a sua identidade de filho. Entender que nada vai te separar desse amor. Nada. Qual é a acusação que está na sua mente todos os dias? Quando você erra. E a primeira coisa que a Bíblia vai dizer que a nossa alma, nossa carne, ela vai acusar. Em Gálatas 5 vai dizer que os frutos da carne e os frutos do Espírito. E a carne também significa alma. Eu já falei aqui, toda vez que a Bíblia vai dizer, Paulo vai falar sobre carne, ele está dizendo corpo e alma. E a alma é aquela que te acusa, e a alma é aquela que diz que você não é capaz. Mas o Senhor veio aqui nos dizer que você é filho e nada te separa desse amor. Você só precisa tomar posse. Paulo ele também vai dizer e qual muitos sofrimentos que ele passou. E eu aprendi uma coisa, que o sofrimento faz você amar mais. O sofrimento que você passa por Jesus faz você amar mais Ele. Os discípulos, antes de Jesus morrer, se você pode ler a Bíblia, você vai ver que eles eram de uma forma. E logo quando eles recebem o Espírito Santo e eles começam a pregar Jesus, Pedro e João é colocado no cárcere.
E os anciões e os escribas, eles fariseus assim, ó, não pregue mais esse Senhor. E ele falou assim, ó, não podemos. E eles brigaram, chicotearam eles e soltaram eles. E a Bíblia vai dizer que eles se alegraram por causa das tribulações que eles estavam passando. E ele, logo depois, quando eles saem dali, eles vão orar e dizer, Senhor, nos dê mais autoridade. As tribulações, as lutas que você passa, elas vão te dar mais autoridade, mais identidade. E a Bíblia vai dizer que Deus não poupou Jesus, o seu único filho, porque Ele nos poupará. Mas é para te forjar. Jesus, ele não começou o ministério da mesma forma que terminou. A identidade dele foi crescendo. A partir do momento que ele começou a ter mais relacionamento com o Espírito Santo, após o batismo, ele vai para o deserto. E ele vai dizer que quando ele sai do deserto, ele sai cheio do Espírito Santo e poder. Então vai ter momentos que você vai passar por esse deserto. Mas esse deserto é para ele te molde com identidade. Eu estou escrevendo mais um livro chamado versus escolhido. A Bíblia vai dizer que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quando a Bíblia fala sobre chamado e escolhido, está falando para trabalhar para Deus. Para você trabalhar para Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Porque no processo de chamado e escolhido, existem muitas etapas. E a primeira etapa que existe é o tempo. Deus, ele vai colocar na geladeira que ele chama para trabalhar. Porque ele vai querer saber de você o quanto você quer viver para ele. E eu já passei por isso. Geladeira. Eu queria pregar, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo e não dava certo. Nada acontecia. Existe um outro chamado, existe uma outra etapa do processo que é chamado de servir. Todo mestre, ele precisa ser discípulo. E muitas pessoas caem nesse processo porque acham que já estão maduras o suficiente para poder ir, poder fazer. E a gente precisa entender que o processo é importante para que você amadureça. E Paulo vai dizer também, Romanos capítulo 5, versículo 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então ele está falando de três coisas que é produzido em nós em tempos de luta, de perseguição. A irmã contou aqui do período que ela passou, 8 anos. Ela teve que aprender a ter paciência. Nesse período, ela teve experiência, porque ela teve tempo de fora para analisar. Né? Mano? Ela pôde analisar, pôde olhar. E quando a gente não é sem paciência, e quantas coisas sem paciência a gente faz e depois a gente vê a borrada que a gente fez. E isso foi dando o quê? Experiência. Opa, esse não, aquilo não. Mas ela tinha esperança. Então o processo, ele vai te dar. O processo, ele vai te dar essas três coisas. E que você ao longo do tempo vai começar a viver mais. A ver que Deus, mesmo você sofrendo, Ele está do seu lado.
Ele está te moldando. Por quê? Porque Ele quer o seu coração. Não é só você dizer que é dele. Ele quer você por completo. Então, Ele vai começar a tirar tudo aquilo que o mundo colocou dentro de você. Por isso que eu falei que eu me sentia num poço sem fundo. Porque cada vez mais aí eu entendi que aquele poço era fonte de água viva, que estava me limpando de tudo do mundo. E é isso que Ele quer fazer com a gente. Ele quer te limpar de tudo desse mundo. Ele quer te dar uma mente santa. Ele quer te dar um corpo santo. Ele quer te dar uma alma restaurada. Alma restaurada é identidade. Quando você tem alma restaurada em identidade, eu vou orar. Deus pode fazer, mas se não fazer, eu vou orar pelo próximo. Eu vou orar pelo próximo, porque eu sei que Ele vai fazer. Eu não fico magoado com Deus. Vou ficar magoado. Por que se ele não fez? É para o meu processo. Não vou ficar magoadinho com raiva de Deus. Não vou entrar em rebelião. Mas eu vou somente crer. Somente crer. Por quantas pessoas eu já orei e não foram curadas? Não foram uma, não foram duas, foram muitas. E às vezes eu olhava para a pessoa que queria orar e não tinha coragem de orar. Por que eu não tinha coragem? Porque a minha identidade como filho não estava restaurada. Eu tinha medo. Irmão, todo medo que você tem não é de Deus. Todo medo que é gerado em qualquer circunstância não é de Deus. E Deus, Ele quer de nós ousadia como filhos. Deus, Ele quer de nós atitude como filhos. Vai ter momento em que você vai ter que deixar a sua mochila, entrar numa ponte, e essa ponte ela só tem uma ida, não tem volta. Você vai ter que deixar a sua mochila do conhecimento lá, e vai ter que entrar na ponte no meio da nuvem, sem saber o que vai ter do outro lado. Vai ter momento que você vai estar assim. Todo o seu conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo não vai servir para nada. E você vai ter que começar a dar passo nas nuvens, confiando nele. Porque toda vez que você olha, você não consegue enxergar o que tem além. Isso que é identidade. Isso que é identidade. Pedro, quando estava caminhando nas águas, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não se afogava. E a Bíblia vai dizer que ele teve medo. E ele começou a afundar. O que eu estou falando para você aqui foi anos apanhando, anos aprendendo. Foi fácil evangelista? Não foi fácil. Porque teve momentos que eu tive que falar assim: não quero nem saber, eu vou dar para Deus o que é de Deus. E isso gerava em mim identidade. E isso gerava em mim confiança. E isso gerava em mim fé. A tribulação produz fé. A tribulação produz paciência. A paciência gera experiência. E a experiência vai te dar esperança. Essa mesma esperança traduzido como fé. Porque uma coisa é eu espero. Ou às vezes as pessoas vêm falar comigo: não, se Deus quiser. Irmãos, eu fico quase irado quando alguém fala assim: se Deus quiser. Não, se Deus quiser.
quase irado. Porque Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer nos dar o melhor fruto dessa terra. Mas Ele falou assim: vai Israel, a terra prometida mana leite e mel, mas você vai ter que guerrear para conquistar. Eu estou com você. Você vai ler na Bíblia, Deus ele só diz 10 vezes. Em Gênesis ele vai dizer: haja, haja, haja. Depois que Deus criou tudo, Ele não fala mais haja. Ele fala agora governe. Ele fala para o homem fazer. E a Bíblia vai dizer que Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. Deus não faz nada nessa terra sem revelar aos seus profetas. E em Salmos vai dizer que Ele nos deu honra e glória para governar essa terra. Adão perdeu essa identidade quando pecou. Jesus restaurou essa identidade para mim e para você. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai chamar Jesus do último Adão, porque ele restaurou essa autoridade, essa identidade. Mas você precisa tomar posse dela. E como eu tomo posse dela? Lendo a palavra, não ouvindo, lendo. Porque quando você lê algo, você está treinando o seu espírito para ter essa identidade. Efésios capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Deus quer que você seja cheio. A palavra plenitude aqui, pleroma, transbordante. O que é algo transbordante? É algo que vai além de você. Porque Deus primeiro vai trabalhar dentro de você, para depois Ele começar a trabalhar através de você. Então quando você busca Deus e é cheio da presença dEle, você se enche dEle, Ele começa a agir dentro de você. Ele vai dizer: vai lá, coloca a mão, meu filho, que eu quero curar. Vai lá, meu filho, fala para aquela pessoa lá isso, que eu quero curar o coração dela. Porque a sua identidade está restaurada. Você já está cheio dele. A sua identidade de filho está transbordante. E é a partir daí que Ele te envia para que você seja canal de bênção na vida das outras pessoas. E aí eu tenho uma pergunta para dizer, para perguntar a você: quanto você ama Jesus? O quanto você ama Jesus? Essa pergunta é para você sair hoje daqui se perguntando: será que eu tenho amado Jesus o bastante? Será que eu tenho amado Jesus para entender quem eu sou nele? Jesus ele tem uma conversa com o chamado Pedro. João 21 vai dizer: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele: apacenta meus cordeirinhos. E Jesus ele pergunta mais uma vez: tu me amas? Ele diz: Senhor, sim, eu te amo. E Jesus disse para ele de novo: apacenta meus cordeirinhos. Na terceira vez, Jesus ele chama ele para assim: tu me amas?
E a gente só tem um verbo para amar. Mas Jesus está dizendo ali: tu me amas, ágape. Tu me amas de um amor maior. Você entregaria tudo que você tem por mim? E na terceira vez, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele se entristece. Porque ele lembra da traição, ele lembra da negação, ele lembra de todas as situações que ele passou. E ele diz para Jesus: sim, tu sabes todas as coisas. E Pedro ali responde com outro amor. E a gente pode dizer que sim, Senhor, tu sabes que eu te adoro. Tu sabes de todas as coisas. E Jesus ele dá, quando você for maior, quando você crescer na fé, quando você tiver maturidade, você não vai fazer mais aquilo que você quer. Você vai fazer aquilo que você foi enviado para fazer pelo meu nome. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava falando de como Pedro ia morrer. Pedro não tinha maturidade. Ele era um cara ousado, um homem ousado. Ao mesmo tempo que ele era ousado, ele tropeçava. Mas a identidade dele estava sendo gerada. E a Bíblia vai dizer que todos os apóstolos, a Bíblia vai dizer não, a história vai dizer que quase todos os apóstolos morreram de alguma forma, assassinados. Só João, depois de ser jogado no barril de lava, ele não morre e ele vai ser exilado na ilha de Patmos. E lá em João, se você ler Apocalipse, vai dizer que ele estava naquela ilha pelo amor do nome de Jesus. E Deus revela tudo o que vai acontecer. Todos. A história vai dizer que todos. Alguns crucificados, outros cerrados, outros violados, todos. Porque a identidade dele estava bem definida. Ele era filho. O endereço dele não era mais essa terra. A terra não mais o aceitava. Porque ele sabia que sua identidade de filho estava no céu. Estava no céu com Jesus. Quando você entender que essa terra não tem mais nada para você, e tudo que você precisa é o céu sobre a sua casa, é o céu sobre a sua vida, sobre a sua família. Quando você entender isso e ter identidade de filho, os problemas vão vir, as tribulações vão vir, o demônio vai vir na sua casa tentar te assolar, mas você tem identidade de filho. Nada vai tirar o amor de Deus que você como filho já recebeu. Fique de pé. Eu queria orar mais uma vez com você. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque entendemos, ó Pai, a partir dessa palavra, nós somos filhos. Nós entendemos, Senhor, que nada pode nos separar do teu amor. Nada, Senhor. Nem as lutas, nem o mundo, nem a tribulação, Senhor. Nada. Nós entendemos, Senhor, que tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Nós somos servos, ó Pai. Servos obedientes, Senhor, desejando cada dia mais um relacionamento contigo, ó Pai. Toma nas tuas mãos, ó Pai, a nossa família. Toma nas tuas mãos cada um neste lugar, Pai. Eu te agradeço, Pai, por este lugar. Eu te agradeço, Pai, por esta casa. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu pastor. Eu te agradeço por cada irmão que neste lugar, ó Pai.
Que eles possam sair com a sua identidade de filho deste lugar e entender, Senhor, que nada, ó Pai, vai separar do teu amor. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vem cá, irmão, vamos orar. Vem cá, vamos orar. Toma esse remédio, não. Vem cá.